E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço-tempo de Galileu, né? Que quando eu falei sobre o espaço-tempo de Minkowski, em algum momento, na verdade, quando a gente estava falando de espaço-tempo no contexto genérico, em algum momento a gente disse que a partir dali, na hora de introduzir medida de tempo e medida de espaço, né, de distância, a gente precisava decidir, né, qual era o tipo de espaço-tempo que a gente queria, se era o espaço-tempo de Galileu, se era o espaço-tempo de Minkowski, e assim por diante. E naquele vídeo, evidentemente, a gente foi para o lado do espaço-tempo da relatividade, né, espaço-tempo de Minkowski. Então aqui, e aí eu tinha mencionado que eu podia fazer um vídeo sobre o espaço-tempo de Galileu, então é sobre isso que esse vídeo aqui vai falar, certo? Então deixa aqui eu compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Então, a ideia é falar sobre o espaço-tempo de... Deixa eu botar do outro lado aqui. A ideia, então, é falar do espaço-tempo de Galileu, certo? É, Tem mais de uma maneira de você montar o espaço-tempo de Galileu, né, do ponto de vista matemático distinto, mas do ponto de vista físico equivalente, porque chega exatamente às mesmas estruturas, as mesmas, né, a aparência física do espaço-tempo é exatamente o mesmo. E só para deixar claro a nomenclatura, quando eu digo espaço-tempo de Galileu, eu quero dizer o espaço-tempo, né, o palco, sobre o qual você pode montar a mecânica newtoniana, sobre o qual a mecânica newtoniana é estabelecida, certo? Então, que satisfaz algumas propriedades. Quais são essas propriedades, né? Então, uma delas, o que a gente vai querer para esse espaço-tempo, né? A gente vai querer uma noção de inercialidade, porque afinal de contas, tanto na relatividade de Einstein quanto na mecânica newtoniana, né, satisfaz o princípio da relatividade na época de Galileu, certo? Que hoje chamamos de princípio da relatividade de Galileu. Além disso, a gente quer que haja uma noção de repouso relativo, mesmo à distância. A gente quer poder saber, né, a gente quer poder ter a noção, o conceito de quando que dois objetos afastados um do outro podem ser ditos que estão em repouso relativo ou não. Em particular, se eu pegar dois objetos inerciais que estão em repouso relativo num certo instante, a gente sabe que a gente quer que eles continuem em repouso relativo, porque é isso que vai poder, no final, permitir a gente construir referenciais inerciais, né, globais e não apenas locais, tá? Então a gente quer também uma noção de repouso relativo mesmo à distância. Além disso, evidentemente, né, pela nossa experiência cotidiana, que foi usada, né, para chegar nas leis de Newton, o tempo ainda é a noção de um tempo absoluto. Então, intervalos de tempo entre quaisquer dois acontecimentos, né, quaisquer dois eventos, todos os observadores concordam com o valor desse intervalo de tempo. Não há dependência da medida de tempo com o observador. E, finalmente, a noção de que o espaço, né, é euclidiano. Tá? Então, existe uma noção de espaço euclidiano aí na seção espacial. Muito bem. Então, a gente vai representar aí o espaço-tempo desse jeito, né? Como a gente também já havia representado o espaço-tempo de Minkowski desse jeito. Então, em termos de, né, conjunto de pontos munido de uma noção de direcionalidade, que significa que em cada ponto há um espaço vetorial tangente que relaciona com um ponto, né, um dado evento com seus eventos vizinhos através de um vetor. Pode-se pensar como se fosse um segmento orientado, né, mas que normalmente só seria obrigado a valer localmente, né? Só que essa noção que a gente quer de inercialidade, tá? Essa noção que a gente quer de inercialidade e de repouso relativo mesmo à distância, na verdade o jeito mais que é uma coisa que também a gente tem em relatividade restrita, né, em espaço-tempo de Minkowski, isso é o jeito mais, digamos, direto, né, de garantir essas propriedades, esses fatos, essas noções, é a gente já assumir uma noção de paralelismo à distância, né? Poder falar o que é paralelo à distância, porque basicamente o conceito de repouso relativo, mesmo à distância, significa que eu quero poder saber quando duas linhas de mundo separadas, quando que eu posso dizer que elas são paralelas, né? Para que à medida que o tempo passe, a distância entre elas não mude. Então eu preciso ter uma noção de paralelismo à distância.
né? Então, se eu tiver, por exemplo, dois eventos aí, P e Q, tá certo? Então, duas coisas que eu quero. Primeiro, a noção de inercialidade, certo? E a gente viu que isso significa que a gente quer estabelecer uma noção de paralelismo ao longo da direção temporal. Eu quero saber dizer o que é uma trajetória inercial, uma linha de mundo inercial, e isso a gente vai convencionar como se fosse uma linha reta, né, na direção temporal. Então, eu tenho que saber o que é a mesma direção em pontos separados na direção temporal. Mas, além disso, a noção de repouso relativo significa que eu também tenho que saber a noção do que é a mesma direção, né, em pontos que podem estar afastados espacialmente, certo? Então, por exemplo, eu quero poder dizer quando que uma dada trajetória ela é dita inercial, e por inercial aqui a gente vai representar como uma linha reta, uma linha de mundo reta na direção temporal, e além disso eu também quero a noção de repouso relativo, que seria eu poder dizer quando duas trajetórias que elas próprias, né, são inerciais, ou seja, é a noção de retilinidade de retidão, né, na direção temporal, mas eu quero também estabelecer que, nesse caso, quando que elas são paralelas. Então, eu também tenho que saber o que é a mesma direção em pontos que são afastados espacialmente, certo? Bom, e além disso, eu quero a noção de tempo absoluto, e em particular, né, se eu quero a noção de tempo absoluto, em particular, se eu pegar se eu pegar eventos que são considerados como sendo simultâneos para um dado observador, eles são simultâneos para qualquer observador, já que o intervalo de tempo, nesse caso, é zero. E se o tempo é absoluto, eventos que têm intervalo de tempo zero entre si, todo mundo tem que concordar que o intervalo de tempo é zero. E esses pontos, no fundo, são os pontos que vão compor o que a gente chama da seção espacial do espaço-tempo, né? Porque são pontos que, para qualquer observador, não tem absolutamente nenhuma separação do tempo, apenas podem estar separados espacialmente. E, portanto, nada mais natural que considerar que esses pontos formam as seções espaciais. Então, aqui, por exemplo, né, só para ilustrar, eu quero ter a noção de, dado um evento P, quais são todos os eventos que eu posso considerar como sendo simultâneos a ele, certo? Então, eu estou chamando aqui de EP3, por quê? Porque eu, além disso, quero que essa seção espacial seja euclidiana, tá? Então, vai ser um espaço E3 aqui. Esses aqui são os eventos que são considerados simultâneos ao evento Q, tá certo? Então, eu quero ter essa noção. E, além disso, né, também que, dado dois dados, né, dois eventos que não são simultâneos, portanto, eles pertencem a superfície, a espaços de simultaneidade diferentes, o passar do tempo entre eles é absoluto também, certo? Bom, então quais são as estruturas que a gente pode colocar aí para ter, né, de como efeito aí isso que a gente quer, né, essas propriedades que a gente quer. Bom, a primeira delas vai ser dizer que esse espaço G é um espaço afim, como a gente fez no caso para obter o espaço-tempo de Minkowski, certo? Por quê? Porque é isso que dá para a gente a noção de paralelismo à distância, porque aí você identifica todos os espaços tangentes em cada evento como sendo o mesmo espaço vetorial. E, portanto, eu posso comparar vetores em pontos diferentes e saber quando aqueles vetores são o mesmo ou não. Então, isso aqui a gente já discutiu bastante no vídeo de espaço-tempo de Minkowski, então eu não vou falar muito sobre ele, porque é o mesmo conceito. Então, a gente está provendo a mesma estrutura de espaço afim que a gente proveu para o caso de espaço-tempo de Minkowski, a gente também está dando para o espaço-tempo de Galileu. E, de novo, a razão é qual? A razão é que os dois espaço-tempos tem a noção de inercialidade e tem a noção de repouso relativo, certo? E a inercialidade preserva o repouso relativo entre as partículas. Muito bem, mas agora com relação à medida de tempo, né? Como que a gente vai fazer para instituir essa medida de tempo? Essa figura, na verdade, ela já é meio que sugestiva, né? Porque a medida de tempo, o que ela vai acabar provendo para a gente é uma foliação privilegiada desse espaço-tempo G. Então, esse espaço-tempo, né, que é um conjunto de eventos, embora eu esteja chamando ele de espaço-tempo, há uma noção privilegiada do que é espaço, que todos os observadores concordam. Diferente do espaço-tempo de Minkowski, onde como que o espaço-tempo ele é quebrado em direção temporal e em direções espaciais,
depende de observador. Aqui, a direção temporal depende de observador, porque para esse observador aqui, essa é a direção temporal. Para um outro observador com movimento relativo aqui, essa seria a direção temporal. Então, direções temporais dependem de direções que são puramente temporais, depende de observador, certo? Só que o que é direção espacial não depende. E a maneira como aqui está bem claro, né, que você privilegiar o que é a seção espacial sem privilegiar uma direção temporal, a maneira mais precisa de você fazer isso é dando esses planos, que seriam os planos espaciais, que seriam planos, em princípio, equidistantes, né, porque eles estão separados por um intervalo de tempo que é o mesmo entre quaisquer dois que pertençam a esses, né, um a cada um desses espaços aqui. Então, o jeito mais, digamos, direto da gente dizer que há uma noção de tempo privilegiado aqui é de dar uma estrutura que privilegie esses planos, certo? E se vocês lembrarem do vídeo anterior, onde a gente falava como visualizar covetores, é exatamente isso que é um covetor, né? A visualização de um covetor nesse espaço aqui seria justamente através, né, de planos paralelos que definem o espaçamento entre eles define o que é a unidade desse covetor, tá certo? Dada por esse covetor. E o fato de que eu tenho, então, uma sucessão de superfícies, né, privilegiadas aí nesse meu espaço-tempo, que são as seções espaciais, basicamente quer dizer que eu tenho um covetor privilegiado. Então, nesse caso, ao invés de eu dar uma métrica, né, que seria responsável por medir tanto tempo quanto espaço, ou na verdade medir intervalos invariantes, que é o que eu faço no espaço-tempo de Minkowski, aqui a gente, na verdade, dá um covetor, tá? Um covetor privilegiado, TA, cuja representação dele seria justamente essas superfícies aqui, cujo espaçamento daria a noção do passar do tempo, tá certo? E aí, como é que eu calculo o intervalo de tempo entre dois eventos quaisquer? Ó, dados dois eventos quaisquer, o que a gente tem de quebra, já que a gente está falando de um espaço afim? Dados dois eventos quaisquer, o que a gente tem de quebra é a noção de vetor separação, quadrivetor separação, esse delta SA aqui de PQ, que nada mais vai ser do que o vetor, né, associado à separação entre P e Q por essa função psi aqui, certo? Então, o que eu quero? Eu quero que dados dois eventos, ou seja, dado um vetor separação, eu quero algo que me retorne um número real, que é a distância, que é o valor do intervalo de tempo entre eles, certo? Então, mais uma vez, a gente vê que, puxa, não dá um vetor de maneira que o resultado e eu quero algo que, dado um vetor, me retorne um número real, e mais do que isso, que seja linear, porque se eu pegar um vetor separação que seja o dobro, né, que seja multiplicado por 2, é razoável pensar que o tempo decorrido entre esses dois eventos agora, cujo vetor separação é o dobro, é razoável que o tempo decorrido, esse número real, né, devolvido, seja o dobro também, certo? Bom, isso é a definição de covetor, certo? É uma coisa que atua, é um objeto que atua em vetores, retornando números reais e preservando e satisfazendo linearidade, tá? Então, aqui duas maneiras, né? Uma geométrica, uma mais visual e outra mais algébrica, de você interpretar que a melhor maneira, ou uma maneira bastante natural da gente prover, né, uma noção de tempo absoluto no espaço-tempo, é pegar um espaço afim e nele definir um covetor privilegiado, certo? Que então, né, qual vai ser o intervalo de tempo dado entre P e Q? Eu pego o vetor separação P e Q e atuo nele com esse covetor privilegiado. Bom, além disso, né, nessa seção espacial, eu quero que exista uma métrica euclidiana. Afinal de contas, eu quero que aquele meu espaço, né, que representa eventos que são simultâneos entre eles, que eles sejam um espaço euclidiano E3. Portanto, né, o que é o EP3? É todos os pontos do espaço-tempo tais que o vetor separação entre esse evento P e esse evento X, quando eu calculo o intervalo de tempo entre eles, que essa é a expressão para intervalo de tempo entre P e X, tá certo? Que isso aqui dê zero, ou seja, são todos os eventos simultâneos. E eu quero que nesse subespaço, ou nesse espaço, esteja definido uma métrica euclidiana, tá? Bom, e aí como que eu calculo distância espacial entre dois eventos? A gente já viu como calculo distância temporal, né? Basta eu pegar esse vetor separação e atuar nele com a minha
meu corretor privilegiado que está lá para dar a estrutura de tempo, de passar do tempo no meu espaço-tempo. Mas tá, e como que eu meço distâncias, então? Aí alguém pode perguntar, é só você usar essa métrica euclidiana que você está definindo nessa seção espacial, certo? Mais ou menos, né? Porque essa métrica ela está definindo só entre pontos que são simultâneos. Mas dois eventos P e Q arbitrários não precisam ser simultâneos. E a questão é, tá, e aí nesse caso, como que eu defino, né? Como que eu calculo qual que é a distância espacial entre dois eventos que não necessariamente precisam ser simultâneos, certo? E a gente já tinha visto numa discussão quando a gente discutiu o espaço-tempo de Minkowski, que embora distâncias entre eventos, né, simultâneos em mecânica newtoniana eles sejam absolutos, a distância seja absoluta, né, a distância entre eventos simultâneos é absoluta em mecânica newtoniana, se os eventos não forem simultâneos, já em mecânica newtoniana a distância entre eles não vai ser absoluta, vai depender de observador, certo? Porque se eu tiver um observador que passa pelos dois eventos, se esses dois eventos não são simultâneos, então quer dizer que eles não estão numa direção que é puramente espacial. Significa, portanto, que existe uma linha de mundo de um observador que passa pelos dois. Para esse observador que passa pelos dois, os dois eventos aconteceram no mesmo ponto do espaço, né? Que aconteceu sobre ele. Então, para ele não está andando no espaço, ele só está evoluindo no tempo. Se os dois eventos aconteceram na mesma, se a linha de mundo dele passou pelos dois eventos, significa que para ele a distância espacial entre esses eventos é nula. Agora, para qualquer outro observador que não passou pelos dois eventos, passou por um deles, por exemplo, né? Passou por P, a linha de mundo dele passa por P, mas não passa pelo evento Q, aí a distância espacial entre eles já não vai mais ser zero, porque para esse observador ele está parado no espaço, um dos eventos aconteceu na posição dele e o outro não aconteceu na posição dele, portanto não aconteceu no que ele chamaria do mesmo ponto do espaço, certo? Então a distância espacial entre dois eventos que não são simultâneos pode depender de observador e, portanto, o protocolo, né, o procedimento para a gente determinar a distância entre dois eventos possivelmente não simultâneos, tem que envolver a informação de quem é o observador que está fazendo essa aferição, certo? Então, a gente vai codificar a informação do observador, e a gente vai se restringir aqui a observadores inerciais, a gente vai codificar a informação do observador pelo vetor tangente à sua linha de mundo, tá? Bom, obviamente, esse vetor tangente aqui, né, ele não pode ser um vetor, um quadrivetor, no qual, se eu atuar com o covetor t, ele dê zero. Por quê? Porque as únicas direções que quando t, o covetor t aplica dá zero, são as direções espaciais, que são os eventos simultâneos, certo? Então, evidentemente, como o tempo passa para um observador, dois eventos de sua linha de mundo não podem ser simultâneos e, portanto, o vetor tangente à sua linha de mundo certamente não satisfaz a propriedade de que o t aplicando nele dá zero. Já que não satisfaz essa propriedade, eu sempre posso reescalar esse vetor tangente de modo a ele estar normalizado, por exemplo, por essa condição aqui. Já que o t aplicado nele não dá zero, então eu posso escolher o tamanho dele, né, multiplicar por um número apropriado, número real apropriado, para normalizar ele para 1. Só para simplificar, não é essencial, mas simplifica as expressões que a gente vai obter. Então, toda vez que a gente estiver falando de um observador no espaço-tempo de Galileu, a gente vai caracterizar esse observador por um vetor tangente à sua linha de mundo, supondo que a sua linha de mundo é inercial, então esse vetor tangente ele é o mesmo em todos os pontos, tá certo? E a gente vai supor que tem essa condição de normalização aqui, que é a aplicação do covetor t nele dá 1. Fisicamente, isso aqui significa o seguinte, que quando você tem uma curva, né, o vetor tangente é dado pela derivada dos pontos daquela curva em relação ao parâmetro que você está usando na curva, certo? Essa condição de normalização nada mais quer dizer que o parâmetro que você está usando na linha de mundo é justamente o tempo, né, o parâmetro temporal definido por esse covetor t aqui, tá certo? Então, a unidade de tempo, isso aqui basicamente está dizendo que a unidade de tempo, a unidade do parâmetro que você está usando é justamente a unidade do tempo físico que esse covetor TA está privilegiando, tá certo? Mas, em princípio, você pode considerar isso aqui só como sendo uma condição de normalização.
Então, aqui eu tenho, por exemplo, meu espaço-tempo. Novamente, eu tenho dois eventos quaisquer, as duas superfícies de simultaneidade desses eventos, e eu tenho aqui o vetor separação entre eles, tá? E aqui está o intervalo de tempo entre eles. Isso aqui a gente já sabe como eu calculo. O intervalo de tempo já foi dado. Eu pego o vetor separação e simplesmente atuo sobre ele com a minha unform, unform é outro nome, né, para covetor, mas por enquanto deixa eu chamar de covetor, que a gente não vai introduzir ainda o conceito de formas diferenciais. Então eu tenho que atuar nesse vetor separação com o meu covetor TA, e isso vai dar então um número real que nada mais representa do que o intervalo de tempo decorrido entre essas duas superfícies de simultaneidade a qual P e Q pertencem respectivamente, tá certo? Aqui está o vetor separação, né? Então, e para calcular a distância espacial? O primeiro passo é projeta esse vetor, por exemplo, nessa seção espacial aqui, tá? Projeta em EP3, tá? Só que como que eu projeto? Eu projeto ele aqui, eu projeto ele aqui, eu projeto ele aqui. Repara que a gente está num espaço-tempo no qual não existe noção de ortogonalidade, porque eu não estou dando um produto interno em todo G, eu estou dando uma métrica euclidiana pertencente a cada um desses espaços. Então, se eu pegar dois vetores aqui pertencentes a esse espaço, ou seja, dois vetores que satisfazem, né, a propriedade de que quando eu atuo T sobre eles dá zero, aí sim eu tenho uma noção de ortogonalidade, norma, porque eu tenho uma métrica euclidiana definida em cada um desses subespaços, né, dessas superfícies aqui. Só que se eu pegar um elemento aqui de V, né, um vetor, que não pertence a esse subespaço, eu não faço a mínima ideia o que é conceito de ortogonalidade. Então, não dá para você falar, faz uma projeção ortogonal. Não sei o que é isso nesse espaço G, tá certo? Porém, eu sei o que eu quero. Na verdade, o que eu quero é projetar esse ponto aqui de maneira que, se eu fosse projetar essa direção aqui, ela seria projetada no próprio ponto P, tá certo? Ou seja, esse vetor U aqui, ele teria que ser projetado no vetor nulo. Por quê? Porque basicamente eu sei que são esses os pontos que esse observador passando, né, por essa linha de mundo inercial aqui, esses são os pontos que o observador diria que são os que, à medida que o tempo passa, representa o mesmo ponto do espaço para ele que representava o ponto P o evento P quando ele passou por esse evento, por aqui, certo? Então é razoável que esses sejam os eventos, né, sobre a sua linha de mundo que ele vai identificar como sendo o mesmo ponto do espaço para esse. E, portanto, é razoável pensar que, bom, então como é que ele deveria projetar esse Q? Ele deveria projetar esse Q de modo a, nesse vetor separação aqui, ele deveria subtrair a componente desse vetor que é na direção de U, certo? Então, esse é o mapeamento de projeção, esse é o operador de projeção associado, tá? Que ele pega um elemento qualquer de V, tá? Que é um vetor separação, está fazendo papel de vetor separação, e ele leva num subespaço que é o núcleo do covetor TA. O que é o núcleo de um operador, né? O núcleo de um mapeamento? É aquele espaço que esse mapeamento leva no zero, certo? Então, esse daqui, né? Isso aqui está representando o kernel, né? O evento P, todos os eventos, isso aqui na verdade está representando o E3P, né, que é onde a gente quer projetar, ele nada mais é do que o quê? Do que eu pegar todos os pontos o vetor separação com P pertencem ao núcleo do covetor TA. Tá certo? Então, eu projeto no núcleo, de que maneira? Pegando o próprio vetor, isso aqui nada mais é do que o operador identidade, né, cujas componentes são a delta de Kronecker, então é o operador identidade. E aí o que eu faço? Eu subtraio, eu aplico o T no meu, tá aqui, né? Pego um delta SA, que é esse cara aqui. Então, como é que eu projeto? Eu pego o próprio delta SA, que é a atuação desse delta no delta SP, e subtraio o quê? A componente que esse objeto tem na direção do próprio U. Tá? Então, ó, eu estou pegando o tamanho, né? Estou pegando esse intervalo de tempo aqui, estou pegando esse intervalo de tempo e estou multiplicando pelo vetor U, então isso aqui vai me dar um vetor que está aqui, ó, nessa direção,
certo? E eu estou pegando o vetor original e subtraindo essa componente. Bom, o que isso vai me dar? Isso vai me dar um vetor que pertence ao espaço de simultaneidade do evento P, certo? E aqui sim está definido norma, porque aqui eu tenho uma métrica euclidiana definida e, portanto, eu posso calcular, né, no segundo passo, eu calculo a norma desse vetor aqui, tá? Então, eu pego e calculo a norma como a gente calcularia normalmente com uma métrica. A tua métrica, né, nos dois vetores, nas suas duas variáveis, né, eu coloco o mesmo vetor, que é esse daqui, isso vai me dar a norma quadrada e eu tiro a raiz quadrada, isso me dá a distância associada a P e Q. Repara que se eu mudar quem é o observador, se eu mantiver quem são os dois eventos, mas mudar quem é o observador, isso vai mudar a projeção e, portanto, vai dar uma distância diferente entre eles, dependente de observador, como a gente já tinha discutido que deveria ser, certo? E se eu tiver, então é isso que a gente vai ver agora. E se eu tiver dois observadores inerciais, não só um, mas dois, um caracterizado pelo UA, o outro caracterizado por um util, tá? Onde ambos, né, vamos usar a convenção de que ambos esses vetores estão normalizados, tá? De acordo com essa equação aqui. Ou seja, as suas linhas de mundo estão parametrizadas pelo tempo físico, que é igual para todo mundo nesse caso, tá? Bom, primeira coisa, como é que eu calculo, como é que eu caracterizo o movimento relativo entre eles, né? A gente sabe que o movimento relativo entre dois observadores inerciais é dado pela sua velocidade relativa. Como que a partir dos dois vetores tangentes, né, as linhas de mundo desses dois observadores, como que eu obtenho a velocidade relativa? Bom, é fácil, né? É só você projetar um desses vetores, de acordo com o que o outro considera como sendo a medida de espaço, tá certo? Então, é como se esse vetor aqui, imagina que aqui eu tivesse um vetor que seria o meu util, certo? Vamos supor que eu pego um observador que está passando por esses dois eventos aqui. É evidente que se eu estou normalizando ele do mesmo jeito que eu estou normalizando o outro, ele deveria ir até a superfície de simultaneidade que o vetor U vai, né? Então, ele teria que vir até aqui, ó, certo? Para ter a mesma normalização, tá? E aí, o que eu faria, né? Esse cara aqui projetaria esse vetor na seção espacial, daria algo por aqui, né? E o que isso estaria representando fisicamente? Estaria representando a distância espacial que que o observador com o tio, né, se moveu em relação a esse observador. Isso aqui daria a distância espacial que ele se moveu nesse intervalo de tempo aqui. Só que esse intervalo de tempo aqui, né, por convenção, que separa o ponto aqui P até a pontinha da flecha do vetor U aqui, é a unidade 1, né? Então, você tem que pegar essa distância e dividir pela unidade, pelo intervalo de tempo, mas que é 1 nesse caso. Ou seja, então, essa projeção já vai dar numericamente igual à velocidade relativa do observador com tio em relação ao sem tio, certo? E tem essa expressão. E aqui é óbvio, né? Fica claro que se eu quiser fazer o contrário, quiser calcular a velocidade do sem tio em relação ao com tio, é só você vai ter que trocar essa ordem, vai ter que trocar o que tem tio pelo que não tem tio, e fica claro, então, que dá menos a velocidade. Então, aqui já está pela definição, a gente já vê que a velocidade de um em relação ao outro é menos a velocidade do outro em relação ao outro, né? E uma uma vez expressando a velocidade relativa entre os dois, em termos dos vetores, dos quadrivetores que caracterizam, né, as linhas de mundo desses dois observadores inerciais, eu posso expressar o operador de projeção de um deles, aqui, ó, π, a projeção associada ao observador caracterizado por util, é só substituir util aqui, certo? Só que o util eu posso substituir por V mais UA, VA mais UA, e aí abrir essa expressão e recuperar que eu vou ter a projeção em relação ao observador caracterizado por U, menos esse termo aqui. Tá? E o que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer o seguinte, se eu tiver dois eventos, então, P e Q, separados por um certo vetor separação aí, né? E eu quero relacionar o intervalo de tempo e a distância, né? Ou o vetor separação espacial entre esses dois eventos. Para dois observadores diferentes, o que eu tenho que fazer? Bom, o intervalo de tempo é óbvio, o intervalo de tempo que um mede é igualzinho ao que o outro mede, por quê? Porque não aparece, né? Tudo que eu preciso para medir o intervalo de tempo entre dois eventos quaisquer
é pegar o covetor, que não tem nada a ver com o observador, é uma estrutura do próprio espaço-tempo, certo? Está lá no próprio espaço-tempo. Eu pego esse covetor privilegiado TA e atuo no vetor separação. Isso vai me dar o ΔT, não só para o observador, né, caracterizado pelo U, como para o observador caracterizado pelo U til também, que eu estou chamando aqui de ΔT til, o tempo em relação a ele. O tempo é igual, certo? ΔT til igual a ΔT. Mas e com relação à separação espacial, né? Para a separação espacial, esse observador caracterizado pelo vetor U, ele vai projetar desse jeito, porque ele vai subtrair do vetor separação a componente que é na direção do que ele chama que é a direção temporal, que é essa daqui, certo? Então, vai dar um vetor espacial, né, um vetor em E3P, que é esse daqui. Já esse observador vai pegar o mesmo vetor separação e vai subtrair a componente que ele acha que está na direção espacial, na direção temporal dele, que está, por exemplo, aqui, certo? Paralelo aqui. Tá? Então, quando ele pegar esse vetor e projetar na seção espacial, mas subtraindo uma componente que está na direção do que para ele é tempo, ele vai obter esse outro vetor. E eu quero a relação entre esses dois vetores, certo? Então, o que eu vou fazer? Bom, esse vetor ΔAx til nada mais é do que a projeção do vetor separação usando o projetor apropriado para aquele observador, certo? Só que eu sei a relação entre essa projeção e a projeção para o outro observador, né? Vai dar essa projeção em relação ao U til, é a projeção em relação ao U, menos esse termo aqui. Atuando no vetor separação, esse daqui me dá a própria projeção em relação ao observador caracterizado por U, dá o ΔXA, e aí tem isso daqui, né? E o que é isso? Ó, esse daqui é um covetor atuando num vetor. Isso aqui, então, me dá um número real, certo? E que número real é esse? A gente já viu, né? Isso aqui nada mais é do que o intervalo de tempo que decorreu entre os dois eventos, qualquer que seja o observador medindo, porque tempo é absoluto. Então, me dá um VA ΔT. E acho que vocês conseguem reconhecer que, né, a gente nada mais está fazendo aqui do que relacionando a separação temporal e espacial entre dois eventos para observadores diferentes no espaço-tempo de Galileu. E a gente vê, isso é que vocês devem reconhecer, que isso aqui é justamente a transformação de Galileu, certo? Só que feita de uma maneira sem usar sistemas de coordenadas, meramente usando geometria, né, projeções e etc. Tá certo? Então, esse é o espaço-tempo de Galileu. Para deixar claro, existe mais de uma maneira, como eu disse, de construir, né? Essa daqui é a maneira que eu acho que é a mais direta, dado o que a gente viu nos outros vídeos, tá? Tem maneiras mais rebuscadas, mais elegantes, eu recomendo que vocês deem uma olhada, para quem tem aquele livro do Penrose, pouco pretensioso, chamado Um Guia Completo das Leis do Universo, né? Lá ele dá lá ele constrói o espaço-tempo de uma maneira mais rebuscada, mais elegante, né, matematicamente mais elegante, mas que usa o conceito de fibrados, e aí é mais avançado do que daria para a gente fazer, pelo menos nesse momento do curso. Talvez num curso de Relatividade Geral 2, onde eu gostaria de falar do conceito de spinores em espaços curvos, e aí é inevitável a gente ter que recorrer ao conceito de fibrados, tá? E aí talvez desse para a gente ver como que a construção do espaço-tempo de Galileu fica mais elegante, né, usando fibrados, tá? Mas eu acho que essa daqui já dá uma boa ideia, né, de como fazer o espaço-tempo de Galileu a partir daquilo que a gente já tinha visto, certo? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção e vamos, finalmente, então, agora a gente pode ir, né, para o que eu vou chamar de aula 3 de relatividade geral, né? Porque eu fiz aula de apresentação, fiz aula de espaço-tempo, primeira parte, segunda parte, tá certo? E depois partir para esses vídeos que eu estou colocando sempre na seção de miscelânea. Por quê? Porque são coisas que têm a ver, né? São conceitos que têm a ver com o que a gente vai ver, ou que a gente viu no curso de relatividade geral, mas é meio que uma revisão, né? Uma coisa meio que lateral, assim. Então, agora a gente volta para o curso especificamente, né, depois desses vídeos, falando da parte de derivada covariante e curvatura. Tá certo, pessoal? Então, obrigado aí pela atenção.